Glória a Deus, seja bem-vindo à sexta-feira de acesso e acesso pelas portas. Sim, você vai acessar pelas portas porque Deus não te amou para você ficar como espectador de janela, mas aquele que entrega, aquele que vive, aquele que se envolve, aquele que se alegra com a presença e entra pelas portas, como diz o salmista, com louvores. Hoje é o dia da alegria pela restituição da Arca da Aliança. Essa arca representava a presença de Deus e nela tinha a vara sacerdotal, o maná, que era uma marca de suprimento no deserto, e por fim tinha a pedra, a tábua de pedra com a lei escrita. E isso tudo apontava para Cristo também e aponta mesmo para um suprimento diário do Senhor, que é a própria presença dele. A presença do Senhor, ela tem que ser na tua vida suficiente. Nessa semana estamos falando sobre essa vida divina no viver diário. E o viver diário é sempre o nosso desafio, né? É o desafio todos os dias. Você tem os teus filhos, tem a tua casa, tem o teu trabalho, ou tem a tua faculdade, situações adversas, né? Familiares, quantas coisas que nós vivemos diariamente, né? O tal do boleto para pagar, as coisas que nós temos que resolver e decisões constantes, enfermidades. O viver diário, ele precisa ser revestido pela vida divina. Senão não faz muito sentido essa vida. Quando nós temos essa vida divina, ela nos renova. A palavra do Senhor fala que o homem interior, ele se renova, ainda que o exterior se corrompa. Então é como que o nosso corpo, ele pudesse ser uma expressão do interior, do homem interior, que ele exerce autoridade sobre esse homem exterior, e o corpo, como um fantoche, ele é uma expressão desse espírito. Isso seria a configuração, e é a configuração que o Senhor deseja de nós, porque o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, né? Com as coisas externas, só que o homem interior, para uma expressão daquilo que ele carrega, que é o seu próprio espírito, ele precisa do homem exterior submisso, né, que é a nossa alma. Então o Senhor vai nos trabalhando para que esse testemunho seja completo. Então no teu viver diário, a tua alma quer sempre dar chilique. No viver diário, ela tem muitos questionamentos, ela tem muita razão disso ou daquilo, só que de fato, o que da questão não é o questionamento, mas a quietude e o quebrantamento. Tudo o que te acontece, todo cenário, toda circunstância, ele tem um propósito de te quebrantar. As nossas perdas, né? As nossas dores, todas as coisas que acontecem conosco, não foi um infortúnio da vida, ou a mão de Deus que pesou, ou a falta da bênção do Senhor, como muitos atribuem, né? Que o Senhor então não está te abençoando por causa de um cenário aparentemente adverso, que tem um aspecto negativo, quando na verdade tudo é a mão do Senhor, que está buscando de você um testemunho, está buscando de você o renovo do homem interior para uma resposta no teu espírito. Então a verdade é que o quebrantamento é a tua melhor resposta. O quebrantamento, ele mostra que não é por um esforço humano, porque até isso o Senhor quebra em nós. Não é por uma habilidade que eu tenho, por um esforço que eu fiz, por um merecimento. Não existe meritocracia. Existe renúncia. Existe o Senhor Jesus, que é tudo em todos. Ele enche todas as coisas, ele que segura e sustenta todo o universo, ele que te levanta. E nós, nas nossas comparações e meritocracias, como o mundo vive, né? Ficamos em comparações tão miseráveis e ficamos medindo a nossa vida pelo outro e não pelo Senhor. E não a partir de nós mesmos, de uma entrega, de uma renúncia, daquilo que nós precisamos entregar. Então, em cada ambiente existe uma interferência que pode acontecer através de você, do teu espírito ajustado. E hoje, então, estamos falando dessa marca poderosa da restituição da alegria. Então saiba que tudo que te acontece, você não vai deixar que a tristeza conte a tua história. Você vai ter a tua alegria sempre restituída porque o Senhor está te treinando, está te provando na tua privação. E glória a Deus, porque todas essas situações, elas estão nos aperfeiçoando. Leia mais as cartas de Paulo e você vê o quanto ele foi aperfeiçoado na dor e soube viver contente em toda e qualquer situação. Quero ler com você aqui um texto que está em 2 Samuel, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 12. O que aconteceu antes do versículo 12, você lê nos versículos anteriores, eu vou resumir aqui rapidamente. Acontece que a Arca da Aliança havia sido restituída. Onde ela estava? Na casa de Abinadab. Por 20 anos ela fica na casa de Abinadab, está lá encostadinha há 20 anos. Quando ela é
trazida, porque agora Davi virou rei, né? Foi ungido rei aos 30 anos, uma figura muito forte aí de Jesus, que também aos 30 anos iniciou seu ministério, e também ele com a sua estola sacerdotal, mostrando mesmo Davi como uma figura profética de Jesus, sendo rei e sacerdote, começando o seu reino com 30 anos. O que acontece ali? Acontece que eles vão transportar aquela arca. Acontece uma situação que a arca vai cair daqueles bois. Uzá vai e tenta preservar aquilo, salvar aquela arca. E ele morre quando toca na arca. Por quê, irmãos? Porque a primeira coisa, que a arca deveria ser transportada pelos sacerdotes numa vara, um varão aqui poderoso. E nesses varais, eles não tocavam na arca, somente nos varais. E era no ombro do sacerdote. E quando Uzá vai tentar salvar para não cair, até que ele tá cheio de boa intenção, irmãos, ele ia virar iam fazer imagens de Uzá, né? O homem que salvou a Arca da Aliança. Não é ele que salva a arca, é a arca que nos salva. E eu quero falar um pouco sobre tudo isso, mas lendo o texto aqui de 2 Samuel, então aconteceu tudo isso, amém? Aí a Arca da Aliança, Davi fica com medo de levar ela e deixa na casa de um homem chamado Obed-Edom. O versículo 12 diz assim: Contou-se ao rei Davi que o Senhor tinha abençoado a casa de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com grande alegria. Lembrando que foram 3 meses. Quando os que carregavam a arca de Yahvé davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Davi rodopiava. Irmãos, eu peguei essa versão porque eu achei bem intensa. Davi rodopiava com todas as suas forças diante de Yahvé, e ele estava cingido com uma éfode de linho. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca do Senhor subir, aclamando e soando a trombeta. Aconteceu que, entrando a arca de Yahvé na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, olhava pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante de Yahvé, e no seu íntimo ela o desprezou. Aí a arca do Senhor foi levada, depositada no seu lugar, no meio da tenda, que Davi tinha feito armar para receber a arca. E Davi ofereceu holocaustos na presença de Yahvé, e bem como sacrifícios de comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou todo o povo. Olha o que Davi fez. Ele abençoou em nome do Senhor dos Exércitos. Depois ele distribuiu para todo o povo e para a multidão toda de Israel, homens e mulheres, a cada um pedaço de pão, uma porção de carne, um doce, e em seguida todos foram para sua casa. Olha o versículo 20, que especial. E voltando Davi para abençoar a sua casa, ele voltou para casa para abençoar a casa dele, a esposa dele. E olha que a Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: Como o rei de Israel se faz louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos, como se descobriria um homem de nada, um homem qualquer, um homem que não vale nada. Porque quando Davi dançava, né, ele aparecia parte do seu corpo. Nádegas, enfim, cada versão fala uma coisa, mas enfim, expôs, né, o corpo de Davi. Mas Davi respondeu a Mical: É diante do Senhor que me preferiu a teu pai e a toda a sua casa para me instituir chefe do povo dele sobre Israel. Então eu dançarei diante de Yahvé e ainda mais me humilharei. Aos teus olhos eu serei desprezível, mas aos olhos das servas de quem tu falas, perante elas eu serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Não gerou até o dia da sua morte. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Olha que incrível olhar para esse texto e perceber tantos cenários ali e posicionamentos, e entender o quão rica é a palavra do Senhor, como ela fala, né? Nós lemos e nós podemos, ao ler a palavra, ouvir essa voz do Espírito em nós, marcando cada cenário. Então aqui nós temos esse viver divino na vida humana. Então eu tenho uma vida divina no meu viver humano. Como que isso acontece? São as minhas reações no Espírito, o meu quebrantamento diante dos cenários, entendendo que tudo há propósito e como eu tenho que responder a tudo. Como nós falamos sobre isso sempre, né? E como isso é importante ser falado sempre. Mas o que eu quero trazer um entendimento aqui para você. A primeira coisa é entender que nesse contexto, eu falei o que tinha dentro da arca, né? Falei que tinha o maná, a vara sacerdotal e que tinha as tábuas da lei. Então eu quero primeiro falar sobre esse maná, um suprimento. Quando nós temos a presença do Senhor, não nos falta nada. Por que na casa de Abinadab, por 20 anos, a Arca da Aliança
Ela ficou lá encostada e não aconteceu nada, mas por 3 meses, na casa de Obed-edom, prosperou aquele homem e tudo que ele tinha. Me explica o que acontece de 20 anos e 3 meses. Acontece que quando eu estou validando o que eu acredito, quando eu estou me valendo dessa arca, dessa presença, muda a minha vida. Então não é sobre o tempo que eu estou, por exemplo, na igreja, né? Já conheço o Senhor há tantos anos, já li a Bíblia 30 vezes, 300 vezes, 3.000 vezes. O que importa é o quanto essa palavra é real em você. Não importa saber todas as coisas, e você podia dar um show talvez aqui falando dessa palavra, se essa palavra não te transformar. Então eu posso ter a Arca da Aliança dentro da minha casa e ela ser igual à mesa que eu como todo dia e não mudar nada, ser só um utensílio, um móvel, qualquer coisa. Por 20 anos, irmão, eles não se valeram da preciosidade do que era aquela arca, de entender o que eles estavam ali recebendo. E olha quantas vezes nós não nos valemos daquilo que nós recebemos, desprezamos. E essa palavra fala o tempo todo sobre esse desprezo. Não despreza, se alegra com aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Então Obed-edom prospera em 3 meses. Eu quero te falar, no teu caminho, o Senhor vai te fazer viver coisas em menos tempo, de uma forma compacta, pela intensidade, pelo temor que você tem, pela reverência, por aquilo que você reconhece que é a presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Quero mesmo profetizar essa palavra porque eu creio nessa verdade, o quanto ela é real. Então você entende que aquilo que você valoriza, que você dá valor de fato, tem valor na tua vida, tem um significado. Então, diante de todos ficaram sabendo o que aconteceu com Obed-edom. A casa dele ficou conhecida porque ele era um cara legal, porque ele tinha filhos maravilhosos. Não, porque a casa dele tinha a presença do Senhor. Você vai ser conhecido por isso. Nós não somos um galpão de coisas, nós somos um tabernáculo vivo e nós temos a presença do Senhor em nós. Aleluia! Então você entende que esse é o maná dentro de você. O pão mora em você, Cristo está em você. Tudo que você precisa está no Senhor. Não valide necessidade, valide a presença do Senhor. Nós carregamos essa presença e essa presença nos carrega. Segunda coisa que você tem que entender é que não existe um esforço meu para alguma coisa. O próprio Deus é tudo em todos. Amém? O que muitas vezes a religião te ensina? Aquilo que você tem que fazer. Né? Ela te dá uma lista de coisas que você precisa cumprir para que aquilo aconteça, para você alcançar o Senhor. Quantas religiões são assim, né? O quanto você é fiel naquilo, o quanto você faz o passo a passo, atende toda a liturgia e faz tudo certinho, porque lá no fundo você não tem um relacionamento com o teu Deus, você está seguindo uma regra para chegar no resultado que alguém disse que você vai chegar e porque no fim você só quer alguma coisa para você mesmo. Só que relacionamento não é uma coisa para mim. É algo que eu entrego, sai de mim, aleluia, e é isso que nós temos que entender, que o Senhor, Ele deseja relacionamento conosco. E o que acontece é que nós temos que usar, na hora que eles foram transportar a Arca da Aliança na primeira vez, você pode ler aí no texto, no início desse capítulo de 2 Samuel 6, que eles foram transportar a Arca, e na hora que os bois deram lá sei lá o que aconteceu com os bois ali, que a Arca ia cair e usar na sua melhor intenção, falou, meu Deus, vou segurar isso aqui agora, né? Na hora que ele vai segurar, imagina, santo usar, né? Usado pelo Senhor. Não! Ele foi na tentativa de salvar alguma coisa, numa tentativa boa, tocar naquilo que é santo. E é assim que nós estamos cheios de boas tentativas. Imagina, para que transportar a Arca da Aliança no ombro do sacerdote, se a gente pode transportar com os bois aqui, faz uma carroça bonita, né? Fica mais tranquilo, mais fácil e até mais seguro. Nós temos muitas ideias para dar para o Senhor. Nós temos muitas soluções para dar para Deus, não é verdade? Quando Sara teve uma solução para o Senhor, para a situação da esterilidade dela, ela gerou um problema que existe até hoje, né? Que nasceu em Ismael. Então, quando você acha que você tem uma solução para Deus, você arranja um novo problema. Deus é que é a solução para você. Não é um esforço teu. Eu vou dar um jeito aqui. Não é o teu esforço, não é a tua habilidade, não é o que você tem de melhor, não é o que te diferencia dos outros, não é nada disso. Sabe o que é? É o segundo elemento que tem dentro da arca. Tua vara sacerdotal é o teu sacerdócio, é o teu servir. Você pode buscar coisas maravilhosas, saber falar vários idiomas, ter muitos diplomas. Você vai encontrar alguém melhor do que você nisso. Você vai encontrar alguém que tem mais do que você. Só que a tua busca não é ser mais do que alguém.
É você entender que aonde você está existe um sacerdócio para ser exercido. E sacerdote é aquele que serve. Você serve com o teu dom, você serve com todos os teus diplomas, você serve. Isso não é para te deixar acima de alguém ou não ter te deixar abaixo, mas saber que o teu sacerdócio, ele cumpre um propósito na terra. O mais importante é isso, irmão. Você saber que você está cumprindo a vontade do Senhor. O teu sacerdócio é servir. É o que te diferencia. Quando o Senhor falou que a vara de alguém, ele ia diferenciar a escolha dele e estava em Arão, o que aconteceu? 12 varas estavam ali, cada vara representava uma tribo. Mas ele escolheu e fez florescer, né, a vara de Arão, mostrando que era uma escolha dele. Não era, podia ter pessoas muito melhores do que Arão ali, líderes melhores. E talvez não fosse uma questão difícil alguém ser melhor do que Arão. Mas não era sobre ser melhor, era sobre uma escolha de Deus em tudo. Então, a vara de Arão floresceu, a tua vara vai florescer, o teu sacerdócio te faz florescer. E sabe o que aconteceu? Floresceu assim da noite pro dia, né? Porque foram ver, amanheceu, estava florido. Só que a amendoeira leva meses para florescer. E é assim que acontece, assim como no tempo de Abinadab e Obed-edom, nós vemos aqui também uma marca de que Deus faz a hora que Ele quer, por causa da aliança, por causa da presença. Se você carrega a presença, você está fora de um tempo cronológico, você está no tempo de Deus e as coisas são assim, instantaneamente vão acontecer. A marca do Senhor, a escolha do Senhor, que nós não vamos desprezar. E por fim, eu quero te falar sobre a alegria de sacrificar. Davi, ele estava com a sua roupa sacerdotal, porque ele era rei e também sacerdote, figura poderosa de Jesus Cristo. E ele estava lá sacrificando. Imagina assim, no primeiro momento eles estavam ali levando a arca com bois e tudo aquilo aconteceu. Não, então não vamos facilitar. Vamos fazer melhor. Vamos andar, carregar a arca nos ombros como ela deve ser carregada e vamos sacrificar a cada 6 passos, porque 6 é o número do homem. Foi o dia que o homem foi criado. Então, o homem, a marca do homem, o que ele precisa para continuar a sua jornada? Do sacrifício de Jesus. E aleluia, porque a cada 6 havia um sacrifício. Para cada homem tem um sacrifício. E esse sacrifício é o próprio Cristo. E glória a Deus, porque aqui nós vemos que ele tinha essa disposição. Ele abençoou todo aquele povo. E quando ele falou, agora eu vou abençoar a minha casa, o que tinha na casa dele? Uma mulher que estava o desprezando. Onde é que estava Mical? Ela não estava adorando ao Senhor junto com Davi. Ela estava na janela desprezando Davi. E o que acontece? Assim são os dias de hoje. As pessoas ficam na janela e são espectadores da vida de todo mundo. E ficam desprezando e julgando quando elas poderiam estar lá, vivendo algo novo. Mas essa postura de se sentir elevado na sua carne, porque eu estou aqui em cima vendo tudo acontecer, é uma grande mentira, é o lugar mais baixo que existe. Porque quando você está entregando o sacrifício, a tua alegria está na arca da aliança, então você não deseja mais nada. E ela achou uma baixaria o que Davi fez, louvando e rodopiando, né? Porque ele estava rodopiando lá e com muita alegria na presença do Senhor. E ela não foi contagiada por aquela alegria, mas contaminada pela sua própria esterilidade. Ela não entregou uma adoração, ela reteve a adoração e ao mesmo tempo trouxe aquele julgamento. Julgou Davi, desprezou Davi. O que aconteceu com ela? Davi falou, ainda mais eu me humilharei, porque o Senhor me escolheu. Não escolheu a família do teu pai. Não foi contigo que ele fez isso. Mas o Senhor me escolheu. E Mical poderia ser a continuidade, carregar a continuidade desse sacerdócio e desse governo, desse reinado. Mas ela se tornou estéril. E assim são as pessoas que nós vemos que ficam na janela. Os espectadores são estéreis, não fazem nada, estão julgando a todos e estão trazendo sobre si mesmo esse julgamento. Mas quando você tem um coração de Davi, a tua alegria está em sacrificar, a tua alegria está em ser julgado, porque ainda mais eu vou me humilhar. Esse é o coração quebrantado que Deus não despreza. Esse é o coração que se humilha, e a humilhação é a coisa mais rica que alguém pode viver, em nome de Jesus. E eu quero encerrar declarando isso. A religiosidade, ela tem essa pedra, porque dentro da arca, então, nós temos a tábua de pedra. O religioso, ele pegou a lei para poder acusar o outro. Só que a verdade é que não era esse o propósito do Senhor, mas o Senhor fez de nós. Ele agora tatuou em nós, nos marcou como
na nossa carne, no nosso coração, as suas palavras. E hoje nós somos cartas vivas, escritas não por tinta, mas pelo Espírito vivo. O Espírito de vida escreve em nós. Nós somos mensageiros dessa mensagem viva, que é a coisa mais importante que nós carregamos, é essa mensagem. Então, glória a Deus, porque nós temos essa carta em nós. Isso é a presença do Senhor na tua vida, que faz com que o próprio pão more em você, esse Cristo que habita em você. Você tem esse sacerdócio para poder servir com essa integridade, com esse amor, amando o próximo como a ti mesmo, se esvaziando, saindo de você para poder entregar e por fim sabendo que você é uma carta viva e todos podem te ler em nome de Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra gravada no teu espírito, que você entenda toda essa verdade, sabendo que a verdade te liberta. A tua alegria está na restituição. Davi, ele entrou pelas portas, Mical ficou na janela. Hoje é sexta-feira de porta e de acesso. Enquanto você fica na janela, você vive esterilidade. Enquanto você ocupa essa posição de julgar todas as coisas, de ser moral, porque assim são os religiosos, né? Nem eles entram, não deixam ninguém entrar também, porque são acusadores e opositores da obra. Enquanto você está ali, você não tem acesso nenhum. Mas quando você sai dessa posição, você se humilha, você passa pela porta, e essas portas são portas de louvores, aonde você é muito fértil na presença do Senhor, e que essa fertilidade te acompanhe, e que, glória a Deus, que o viver diário não te roube, mas a vida divina do Senhor te revista nesse dia para um testemunho completo. Shalom, Adom Yeshua. Senhor, meu Deus, eu quero clamar por essa palavra no coração dos meus irmãos, Senhor, que essa palavra seja viva, tão poderosa e tão eficaz e traga uma resolução, Senhor, sobre eles. Como nós precisamos resolver a nossa vida, Senhor. Resolver tantas coisas. E ainda que nós busquemos soluções, Senhor, na nossa inteligência, nos conselhos de amigos, não encontramos, Senhor, aquilo que atende, aquilo que resolve, aquilo que estabelece o novo ciclo, mas na Tua palavra temos isso. A Tua palavra resolve a nossa história, a Tua palavra é viva, Senhor. E ela, por ser viva, ela vai nos marcando, abrindo caminhos, abrindo o nosso entendimento. E eu quero declarar essa luz sobre os Teus filhos. Luz que é revelação, luz que é palavra, luz que é resposta, Senhor. No Salmo 139, fala que se eu fizer a minha casa num lugar alto ou colocar a minha cama num lugar mais baixo, não importa a montanha que eu estiver ou o vale que eu estiver, ali o Senhor está. E diz mais, e diz que ainda que sejam densas trevas, que não importa, que mesmo a treva não é treva para ti, que tanto a noite como o dia iluminam. Então para ti, Senhor, tudo é luz. E eu quero, Senhor, invocar essa palavra, invocar o Senhor dessa palavra, porque se tudo, seja treva ou seja luz, tudo ilumina, é porque todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem, porque todas as coisas têm um propósito único de nos aperfeiçoar, de promover esse quebrantamento, Senhor, de nos humilhar, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, entender essa humilhação como nosso maior crescimento, a nossa maior maturidade. Eu oro, Senhor, porque as pessoas têm tantos julgamentos a nosso respeito, como Mical julgava Davi, e o seu julgamento, Senhor, tão raso, sem entender a profundidade daquela entrega, a alegria da presença do Senhor. Quantas pessoas não se alegram com a Tua presença nesses dias e, portanto, suas obras são estéreis? Quantas pessoas, Senhor, que podem ser filhos de reis, podem ter uma condição assim, ou enfim, mas sabe, Senhor, nós cremos mesmo que não é sobre essa condição, mas sobre um espírito quebrantado, sobre um coração, Senhor, disposto a Te servir. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a sabedoria. Somos tão pequenos, Senhor, mas o Senhor em nós faz com que todas as coisas se expandam. Queremos viver a Tua fidelidade, queremos viver, Senhor, essa palavra que não volta vazia, nesses dias, Senhor, onde a Tua palavra está sendo liberada diariamente. Sejamos alimentados o nosso espírito, Senhor. Não queremos perecer, Senhor, em nada, mas que a nossa fé continue firme, segura, serena, Senhor, tudo podendo, tudo abrangendo, Senhor, penetrando mais profundo, rompendo todas as coisas. Queremos viver, Senhor, a pureza, a inteligência, da forma mais limpa e genuína, Senhor, que um servo Teu pode ter. Buscamos essa sabedoria que vem do alto, Senhor. Buscamos a sabedoria do Senhor, porque essa sim é pura. Ah, Deus, ela se move mais do que qualquer movimento na terra. Desejamos, Senhor, essa emanação puríssima da Tua glória. Queremos, Senhor, viver pelo reflexo da Tua luz eterna. Nos ilumina, Senhor. Ilumina mesmo os nossos olhos nesse dia, Senhor.
que cada geração não se omita na sua voz. Prepara cada voz em cada geração, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro nesse dia, Senhor, com os meus irmãos, declarando que o Senhor faz brilhar mesmo a tua glória, Senhor, por essa intimidade que nós estamos buscando. Queremos essa intimidade, Senhor, porque Teu Espírito, Senhor, Ele nos capacita, mesclado ao nosso Espírito, faz com que nós vivamos, Senhor, uma experiência, uma intimidade única e ao mesmo tempo múltipla, totalmente individual e completamente coletiva, Senhor, porque é uma intimidade penetrante e imaculada, Senhor, invulnerável. Oramos, Senhor, nesse dia. Clamamos ao Teu Espírito, Senhor, e oramos pedindo, invocando o Senhor, para que esse dia, Senhor, cada um ouça mesmo a Tua voz, seja marcado por essa voz, pelo Espírito Santo que nos educa, que nos ensina, em nome de Jesus, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa testemunha, Senhor. O Espírito do Senhor enche todo o universo, nos mantém, Senhor, unidos a Ti sempre, Senhor, entendendo todas as coisas em Ti, Senhor. O Senhor é aquele que não ignora nenhuma voz, nenhum som e também não ignora a nossa voz. Oramos no Teu nome, Senhor, invocamos a realidade desse Espírito, Pai. Entra nas casas, Senhor, suprindo, abençoando, invade, Senhor, a vida de cada um, Senhor, rompendo da sua miséria, dos seus pensamentos miseráveis, das restrições, Senhor. Nós não temos restrições em Ti, Senhor, nós temos, Senhor, expansão. Expande a nossa mente das nossas limitações afetivas, faça-nos romper, Senhor, tudo aquilo que tem nos deixado, Senhor, tão limitados em nós mesmos, Senhor, nas experiências passadas. Nós não queremos isso, assim como Davi, Senhor. Ele viu a expansão naquele cenário, porque tinha uma mente que governava, porque tinha um sacerdócio ativado dentro dele. Nos dá, Senhor, essa mente de governo, esse sacerdócio ativo, um serviço que nós podemos consagrar, Senhor, com interesse de coração, sabendo, Senhor, que servir sempre vai ser a marca do Senhor em nós, a marca do Teu Espírito em nós. Eu oro para que essa palavra fique gravada no coração de cada um. Restitui, Senhor, essa alegria. Restitui a alegria da salvação, a alegria de Te servir, a alegria da Tua presença. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a alegria de poder celebrar um Deus tão poderoso. A arca que carrega esse nome. Nós somos, Senhor, esse tabernáculo que recebe essa presença, que engrandece o Teu nome. Ah, Davi estava transportando para um lugar, mas hoje nós somos esse lugar, Senhor. Nós temos esse lugar em nós, o Santo dos Santos, o lugar da nossa comunhão. Eu profetizo essa comunhão, enquanto Mical se restringiu e não viveu a comunhão e a alegria daquela presença, ficou restrita no seu desprezo, no seu julgamento, porque assim é a mente religiosa. Nós rompemos isso, Senhor. Queremos ter esse sacrifício de comunhão, aonde nós nos diminuímos para que o outro cresça, aonde nós, Senhor, estamos dispostos a nos entregar, a nos sacrificar pela alegria do outro, sabendo que amar o próximo como a nós mesmos, Senhor, é a maior referência que existe. A partir de nós nos esvaziamos de um amor próprio para viver um amor que é o próprio Deus em nós, em nome de Jesus. Senhor, profetizo essa palavra selada, gravada no espírito dos Teus filhos, marcada mesmo, Senhor, marcada como essa impressão, a Tua palavra impressa em nós, selada em nós, tatuada em nosso espírito, em nome de Jesus. Pra Ti edifiquei um altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra Ti, e deixo o que ficou pra trás. O que Ele tem é infinitamente mais, muito além do que
disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Sei da onde esse vento vem, sopra em mim e deixa o que ficou pra trás. O que ele tem é infinitamente mais. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, invocamos o teu nome. Sei da onde esse vento vem, sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sou pra ti, e deixa o que ficou pra trás. O que ele tem é infinitamente mais, muito além do que possa pedir, pensar ou imaginar. Shema Israel, Shema Amiditi, o teu Deus logo vem, às portas de Sião, em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amiditi, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem: a verdadeira vida não é essa. O povo aqui na terra tá com pressa, ninguém sabe aonde vai chegar, iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa, defender o seu bem ao grande mal, em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amiditi, o teu Deus logo vem, às portas de Sião, em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amiditi, o teu Deus logo vem. Homens e anjos dizem amém. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó, para Deus o céu melhor. Morrer nesse altar de incenso e sacrifício, recomeçar já houve do princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente. Anuncia um novo dia que começa quando tudo termina. A minha vida é o altar, um
holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Um holocausto de amor, um holocausto de amor, um holocausto de amor. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças em mim. Levo comigo tudo que é leve, carrego lembranças que me dão esperança e gratidão por não caminhar em vão. Guardo a palavra que cria essa estrada. Ele diz, haja e o jardim floresce. Ele diz, nasce e o sol obedece. Quem vai impedir o novo dia que amanhece? Aqui dentro tem pão, tem água, tem disposição pra não desistir, não voltar. Fala, eu vou resistir até o Se dá um banho. isso. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim eu deixo essa oferta queimar em mim, pra que eu diminua e pra que tu cresças enfim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. Eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. Enfim. Glória a Deus por tudo que nós podemos viver juntos nessa transmissão, a palavra liberada. E a certeza de que você é participante desse altar. Essa palavra nos resgata, nos restaura, nos transforma. E quando nós somos participantes, nós temos e reconhecemos a nossa parte no todo. Você pode fazer esse reconhecimento entregando a tua oferta, entregando o teu dízimo, fazendo o teu voto, consagrando ao Senhor a tua parte nesse todo. Essa é a nossa chave Pix. Fique na liberdade de fazer a tua consagração. Seja um semeador nessa terra tão preciosa que é o altar de Deus. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. Enfim.
Fala assim, Senhor Jesus, Hoje, abençoa tô. cada pessoa Carrola, que assistir disse, essa live lave. com Cã, palavra, lava, louvor vou, e oração. só. Em nome Nome, de Jesus. os, A a, o quê? amém. Amém.